Fala galera, beleza? Quer saber quais são os 5 assuntos mais cobrados no Enem? Então solta a vinheta! E aí galera, professor Gustavo aqui de novo e hoje eu não vim apresentar uma paródia, afinal de contas falta um mesinho pro Enem e eu sei que vocês estão apavorados e desesperados e não vem a hora de chegar essa prova e para dar aquela ajuda, aí vão os 5 assuntos mais cobrados no Enem na prova de Biologia. E eu tenho aqui 3 notícias boas para vocês. A primeira, que a prova de Biologia do Enem não é uma prova difícil, não é uma prova complicada. A segunda é que ela não é uma prova tão imprevisível assim. Nós temos assuntos que aparecem com muita frequência. E a terceira é que cada um desses assuntos com frequência nós vamos trabalhar em aulas específicas, mas isso eu já conto para vocês. Então vamos aqui, sem mais demora, ver quais são os 5 assuntos mais cobrados na prova do Enem. Bora lá? O primeiro deles, doenças. Doenças costumam aparecer com muita frequência no Enem. Mas professor, qual doença aparece mais? Ela, dengue. Dengue! Eu sei que você não aguenta mais ouvir falar, já está careca de saber tudo sobre dengue, mas é sempre bom saber sobre dengue antes de fazer uma prova do Enem. Então o Enem sempre cobra isso. Esse ano nós temos uma outra doença que é até um pouco parecida, que ela tem uma chance muito maior de aparecer, mas a gente já fala sobre ela. Mas é sempre importante saber que dengue foi a doença mais cobrada pelo Enem até hoje. O Enem gosta mais do que também? DSTs. O Enem também gosta de cobrar doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS foi a que mais apareceu até hoje, mas já teve hepatite B, HPV e a esperança, a expectativa para esse ano é que de repente possa aparecer alguma coisa de sífilis e gonorreia, tá? As bactérias estão muito resistentes dessas doenças, está sendo cada vez mais difícil tratar, então é uma expectativa também que possa aparecer isso nos principais vestibulares desse ano, e o Enem é um deles. O Enem também gosta muito, saneamento. Peraí, saneamento é uma doença? Claro que não, mas várias doenças, elas são transmitidas ou acontece uma proliferação graças à falta de saneamento. E o Enem gosta muito de tratar esse assunto. O Enem traz problemas de cotidiano, e a falta de saneamento básico é um problema muito grande que nós temos em várias regiões. Então, verminoses, como por exemplo, barriga d'água, né, esquistossomose, já apareceu várias vezes no Enem, e leptospirose também já apareceu no Enem, bactéria, né, mas que também tem a ver com saneamento básico. Então é bom ficar ligado. Mas esse ano nós temos a bola da vez. Todos os anos nós temos uma doença que é a bola da vez. Já foi zika, já foi dengue, agora é febre amarela. Febre amarela, se falou muito de febre amarela esse ano, muito. Então existe a expectativa sim desse assunto aparecer na prova de vocês lá no dia 11. Então pode aparecer, é bom ficar ligado. Ah, professor, mas eu queria saber mais sobre essas doenças. Eu queria saber mais sobre febre amarela, mais sobre as DSTs. Eu não sabia que as bactérias de sífilis e gonorreia estavam resistentes. Ah, quer saber mais sobre isso? Então eu tenho uma boa notícia. Se liga, porque no dia 17, na próxima terça-feira, nós temos a nossa primeira aula. Então, será um total de 8 aulas até o dia da prova do Enem de Ciência da Natureza, que é no dia 11 de novembro. Então, serão 2 aulas por semana até o dia 11. E a primeira delas, eu vou tratar de doenças. Então, na terça-feira, dia 17/10, eu vou postar essa aula aqui, lá no canal, nos 5 minutos de biologia. Ah, você não é inscrito ainda? Então corre lá, pausa o vídeo agora e se inscreve no canal. Assim você não precisa anotar que dia 17 vai ter aula. Eu vou te mandar uma notificação, tá? Dia 17 vai ter aula. E não se preocupa, que eu não vou fazer você ficar 30, 40 minutos assistindo a videoaula. Não, serão videoaulas rápidas, 10, 15 minutos com os principais pontos sobre cada assunto mais cobrado pelo Enem. Beleza? Então, doenças vão aparecer para vocês na prova do Enem. Qual que seria o nosso segundo grande assunto? Ele, biotecnologia, galera. Sempre cai isso aqui. Engenharia genética. Do que se trata essa parte de biotecnologia? É a parte mais moderna da genética que nós temos. Então, transgênicos, que
que são criados pela técnica de DNA recombinante, a questão da clonagem, temos edição de genes, já passou da hora dos vestibulares cobrarem isso. Nos últimos anos só se fala nisso, isso está mexendo com a ciência e ainda não tem aparecido. Pode aparecer para vocês no Enem. E terapia gênica, que também tem a ver com técnicas de DNA recombinante, que é uma promessa de tratamento de várias questões, várias doenças que a gente tem ali. Então, esses assuntos são quentes para o Enem todos os anos e esse ano não é diferente. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, não se preocupa, porque a nossa segunda aula, na próxima quinta-feira, dia 19, vai tratar sobre esses assuntos. Então, de novo, se inscreve lá no canal, que eu vou mandar uma notificação quando eu liberar essa aula. Aulinha sobre os principais tópicos de biotecnologia na próxima quinta-feira. Já vimos aqui que doenças é um assunto quente. Em engenharia genética, biotecnologia, um assunto quente. E qual seria o próximo? Óbvio, o assunto que mais cai no Enem. Todo ano tem problema ambiental no Enem. É impossível ficar de fora de uma prova do Enem. Problema ambiental, poluição. Isso é um problema muito frequente, o Enem gosta de abordar questões do cotidiano, então ele não vai deixar de fora a problemática ambiental, não tem como. Historicamente, questões relacionadas ao aquecimento global, né, efeito estufa, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, cai bastante também. Desmatamento, a gente tem também essa questão problemática no Brasil muito grande, desmatamento, e aí mexe com o regime de chuva, e aí tem as queimadas acontecendo, um assunto muito quente. Lixo, a gente fala muito em lixo, ano passado era uma questão de lixo, mas o lixo é sempre uma problemática atual. Esse ano se falou muito sobre a questão do lixo nas águas, lixo nos oceanos, plástico, tá? Ilhas de plástico, de lixo se formando nos oceanos, muitos animais morrendo com a ingestão desse plástico, se falou muito nisso esse ano, e a questão, claro, da poluição da água, que é muito grave, e todo ano a gente fala nisso, e aí vem problemas de esgoto, eutrofização e desastres ambientais, que tem questão do agrotóxico, as coisas que são liberadas em água. Então, a problemática ambiental certamente será abordada na prova do Enem do dia 11. Vocês vão encontrar questões, e é mais de uma até, mais de uma questão abordando isso, com certeza. Não é à toa que para esse assunto problemática ambiental, nós separamos 2 aulas. Vocês terão 2 aulas tratando das problemáticas ambientais. Então a gente vai tentar cercar todas as possibilidades de questões que podem aparecer para você lá no dia 11. Então a nossa aula 3 vai ser liberada, vai ser postada no dia 24, e a aula 4, que será uma segunda aula sobre os problemas ambientais, sobre poluição, lá no dia 26. Você receberá uma notificaçãozinha lá de que a aula vai estar postada. Mas problemática ambiental, problema ambiental faz parte de um grande grupo, de um assunto, um conteúdo, uma área da biologia, que é a ecologia. A ecologia é a área preferida pelo Enem. Então, sempre vai ter muito mais questões de ecologia do que das outras áreas, como biologia celular, genética, fisiologia, biologia, botânica, zoologia. Ecologia sempre vai estar em primeiro lugar. E não é só poluição que o Enem aborda em ecologia. E aí a gente vem para o nosso outro assunto queridinho do Enem, o outro tópico, que são assuntos sobre ecologia. E o que mais caiu no Enem até hoje lá na ecologia? Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é um assunto muito frequente, cadeia e teia, né, alimentar. Essa transferência de energia entre os níveis tróficos já foi muito abordado pelo Enem. Relações ecológicas também é assunto quente. Muitas questões sobre relações ecológicas, espécies invasoras, porque problema atual promove extinção de espécies, a invasão de espécies, ela começa a ocupar o ambiente e aí se espalhar e tornar-se uma invasora. E aí nós tentamos lançar mão de controles biológicos. Já foi tema de várias questões do Enem, controle biológico. Então nós vamos também ter uma aula falando sobre cada um desses tópicos para que você chegue nessa prova achando tudo isso fácil, já entendendo muito bem sobre o assunto. E essa aula vai ser a nossa aula 5, lá no dia 31/10, Halloween. Quem sabe eu não venho até vestido de vampiro, de bruxa aqui, mas vai estar lá
no dia 31, uma aula importante que provavelmente vai aparecer na prova do dia 11, na prova do Enem do segundo domingo de Ciências da Natureza. Então aqui nós falamos já sobre doenças, biotecnologia e assuntos ligados à ecologia. Então qual seria a nossa quarta área que o Enem gosta bastante de cobrar? Fisiologia. Fisiologia também dificilmente fica de fora do Enem. Mas aqui tem que tomar cuidado com uma coisa. As questões de fisiologia do Enem, elas costumam relacionar com temas da atualidade, com problemas de saúde, por exemplo. Então é muito comum a gente encontrar uma questão falando sobre diabetes. E aí relacionando essa questão de diabetes com problemas de digestão, com alimentos que hoje em dia a população consome com excesso de açúcar, excesso de gordura. E aí pode relacionar isso aqui com o sistema endócrino, porque desse eu estou falando de diabetes, estou relacionando a hormônio, a insulina. Eu posso relacionar essa questão de comer gordura com sistema circulatório, entupimento de vasos sanguíneos e problemas circulatórios, problemas cardiovasculares. Eu posso relacionar uma questão de obesidade com tudo isso aqui também, sistema digestório, endócrino, sistema circulatório, o sistema excretor, que ele também tem influência na pressão arterial, então ingestão de sal, a hipertensão, a questão da ingestão de álcool já foi abordado com o bloqueio de hormônios que controlam a taxa de excreção. Então o Enem gosta de fazer relação com esses problemas atuais da sociedade moderna de saúde e o funcionamento do corpo humano. Então a fisiologia é um tema quente. É um tema tão quente e tem tanta coisa para a gente falar que também será tema de 2 aulinhas. Então as nossas aulas 6 e 7, lá no dia 2 de novembro e no dia 7, essas aulas irão abordar esses assuntos da atualidade relacionados aos nossos sistemas, à nossa fisiologia. E aí por fim a gente chega num assunto que sempre aparece: imunologia. Imunologia é um dos assuntos preferidos do Enem. Eu já perdi as contas de quantas questões abordando o tema soro e vacina o Enem cobrou nos últimos anos. Isso é um assunto muito importante, não tem como chegar no Enem sem ter muito clara a diferença entre um soro e uma vacina. Então nós vamos abordar isso na nossa última aula antes do Enem, ali batendo na porta do Enem, na nossa aula do dia 9, nós vamos abordar essa temática e junto incorporando a questão dos medicamentos, já que tem se comentado muito a questão do uso exagerado de medicamentos de remédios pela população e que esse uso exagerado já está apresentando consequências. A questão dos antibióticos que foram consumidos em excesso ao longo dos anos e hoje temos bactérias muito resistentes a eles. Esse é um assunto muito atual, um problema muito sério que tem se falado bastante. E aí se a gente pegar o link da questão das bactérias resistentes, já podemos até comentar um pouquinho nessa última aula sobre aspectos evolutivos, já que evolução também é um tema que costuma aparecer no Enem, é um tema frequente no Enem. Então vamos lá, galera, vamos fechar aqui essa nossa introdução ao tema sobre os assuntos mais importantes para o Enem, aqueles assuntos que costumam não ficar de fora. Então o que nós vimos aqui e que vocês podem anotar e tirar de conclusão? Nós temos esses assuntos como aparecendo basicamente todos os anos nas provas do Enem. Problema ambiental todo ano aparece e sempre vai aparecer. Imunização sobre vacina também costuma aparecer com muita frequência. Ecologia, onde nós temos cadeia alimentar como o topo das aparições. Biotecnologia e toda a parte da genética moderna. O Enem até nos últimos anos começou a cobrar genética mendeliana, o que não era muito a praia dele, mas cobrou, né? Então pode voltar a cobrar, mas a biotecnologia continua lá no topo da genética e questões relacionadas à fisiologia. Então lembrando, para cada tema teremos uma aula específica e se você quiser ficar ligado nessas aulas, se você quiser se informar mais e chegar na prova do Enem tranquilo para garantir a sua vaga na universidade ano que vem, se inscreve aqui no canal que você vai receber a notificação dessas aulas aí. Beleza, galera? Muito obrigado. Se você gostou, dá aquele joinha. E lembrando, para cada aula eu posso te mandar uma lista de exercícios. 350 exercícios mais ou menos por aula. Brincadeira.
10 questões só, 10 questões selecionadas para cada tema. Ah, quer receber essas listas para cada aula? Assiste a aula, coloca o e-mail embaixo do vídeo nos seus comentários que eu mando a lista para ti, com gabarito, tudo certinho. Beleza? Vamos estudar, vamos preparar que o Enem tá aí. Um abraço e até a próxima aula.